Sexto ano, vamos para a nossa última aula sobre Roma, unidade 7 sobre Roma. Nesta unidade nós vimos desde a fundação da cidade de Roma pelos latinos, passamos pelo período em que Roma foi governado por reis, ou seja, por uma pessoa só, e então entramos no período em que Roma teve o poder dividido na mão de vários patrícios, ou seja, de vários senadores que compunham então uma instituição chamada Senado. Era esta instituição, então, que possuía o poder de administrar o território romano. Portanto, enquanto o Senado foi a principal instituição, a República vigorou em Roma. Acontece que, como nós vimos na aula anterior, a República Romana começa a passar por várias crises. Os plebeus estão em grande número na miséria, passando necessidade, sem emprego, e os senadores não conseguem resolver o problema. Então surge um outro grupo importante de Roma, que são os militares, os generais, que ganham fama a cada vitória que conseguem contra os outros povos, contra os povos que os romanos chamavam de bárbaros, e a cada vitória eles ficavam mais famosos, mais conhecidos, e culpavam a situação complicada que Roma estava os senadores. Ou seja, a culpa de todo o problema que Roma enfrentava era a incompetência dos senadores de resolver o problema. Então, eles começam a tomar medidas para que este poder comece a ser transferido da mão dos senadores para os generais. Acontece que quando concentra o poder na mão de uma pessoa só, concentra o poder na mão de general, que ocupa agora a função de ditador, e vocês sabem como é que era a função de ditador, nós vimos em aula anterior, os senadores se enfraquecem e, consequentemente, o Senado enfraquece e, por fim, a República também enfraquece. Nós chegaremos no ponto, então, que é o assunto da aula de hoje, para encerrar essa unidade, no período dos triunviratos. No ano 59 a.C., vai ser formado um governo para tentar definitivamente resolver a crise que Roma enfrentava, um governo formado por 3 generais. Por isso, então, este nome triunvirato. Então, 3 generais. Quais eram esses 3 generais? O general Crasso, o general Pompeu e o general Júlio César. Desses 3, Júlio César era o mais famoso, embora Crasso e Pompeu também fossem generais muito importantes para Roma. Bem, logo em seguida, Crasso morre em batalha e Pompeu permanece em Roma, enquanto Júlio César está com seu exército na região ao norte da Península Itálica. Então, como Júlio César estava longe de Roma e Pompeu estava na cidade de Roma, próximo do Senado, Pompeu tentou então dar um golpe em cima de Júlio César e assumir o poder sozinho. E aí ele vai tentar convencer o Senado para que o Senado nomeasse ele como o único governante. E desta forma, ele estaria acima de Júlio César, ele estaria jogando Júlio César de lado. Acontece que a notícia chega até onde Júlio César está. Ele evidentemente não gosta da atitude de Pompeu, acha que ele está sendo traído por Pompeu, então vai pegar a sua tropa, vai pegar o seu exército e vai em direção a Roma para enfrentar o exército de Pompeu. Lembrando que cada general tem os seus homens, tem o seu exército, todos são romanos, mas enfim, cada um comanda o seu grupo de soldados. Então Júlio César vai até Roma para poder enfrentar Pompeu. Acontece que o exército de Júlio César é muito mais poderoso, consegue então vencer Pompeu. Pompeu se vê obrigado a sair de Roma e aí as coisas se invertem. Aquilo que Pompeu pretendia fazer, fez Júlio César. Ou seja, Júlio César assume o governo sozinho, portanto ele se torna o único ditador. E aí, gente, um ponto importante. Muita gente confunde, porque Júlio César é um dos personagens mais conhecidos da história de Roma. Chamam Júlio César de imperador. Isso é um erro. Júlio César nunca foi imperador. Júlio César foi ditador, porque Júlio César ele viveu antes do período imperial. Júlio César viveu na República Romana, nos últimos suspiros, nos últimos momentos da República Romana. Na República, o cargo era de ditador. Portanto, ele foi um importante ditador, mas jamais foi imperador. Como ditador, como um único governante,
ele vai tomar muitas medidas importantes, só que essas medidas eram medidas que centralizavam ainda mais o poder nas suas mãos, consequentemente enfraquecia ainda mais os senadores. Claro que isso, então, desagrada o Senado. E aí, uma das funções do ditador, como nós vimos em aulas anteriores, era presidir o Senado, ou seja, quando os senadores se reuniam no Senado, quem tomava a palavra primeiro e organizava os debates, que organizava as leis a ser votada, era o cônsul, era o ditador. Então, os senadores, insatisfeitos com Júlio César, vendo que as medidas de Júlio César acabavam enfraquecendo o Senado e estava matando a República Romana, eles então vão fazer uma conspiração para poder assassinar Júlio César. Eles vão atrair Júlio César para o Senado e aí os próprios senadores assassinam Júlio César dentro do Senado romano. Ele será assassinado pelos senadores à punhalada. Bem, claro que aí os 3 generais que estavam no poder, todos eles então foram destituídos e forma-se então um segundo triunvirato também com generais e homens importantes da República Romana. Começando com Marco Antônio. Marco Antônio também era um general e muito conhecido, amigo de Júlio César. Será um dos que vingará a morte de Júlio César, ordenando várias mortes em Roma, inclusive envolvendo senadores. E também assumirá, junto com Marco Antônio, Otávio. Otávio era mais novo e era sobrinho de Júlio César, e ele herdou tudo que pertencia a Júlio César. Toda a riqueza, todos os bens e todos os títulos de Júlio César passa para Otávio. Otávio, então, assume, inclusive, o exército que pertencia a Júlio César, por isso ele agora assume o poder também em Roma. E, por fim, o terceiro general é o general Lépido. Bem, Lépido viu a tensão que envolvia a administração de Roma, sabia do que havia acontecido com os 3 generais do primeiro triunvirato, logo se afastou da política, não quis se envolver. Bem, Otávio permanece em Roma, mas Marco Antônio ele vai continuar a sua função como general e ele então dominou a região do Egito. Mas lá no Egito, quem governava o Egito era também uma personagem muito conhecida da história, que é a rainha Cleópatra. Cleópatra, muito inteligente, muito hábil, antes mesmo de Marco Antônio, quando Júlio César ainda era ditador, Júlio César também chegou a ir até o Egito, então fez uma aliança com Cleópatra. Caso Cleópatra e o Egito ficasse submisso ao Império, à República Romana, então ela permaneceria no poder. Ela então conseguiu ter uma relação com Júlio César, ela inclusive chegou a ter filho com Júlio César, e depois da morte de Júlio César, ela seguiu na mesma estratégia, ou seja, de seduzir o general romano para que ela conseguisse permanecer no poder. E aí sim ela faz com Marco Antônio. Marco Antônio então se apaixona por Cleópatra e passa mais tempo no Egito do que em Roma. E isso, é claro, vai ser usado por Otávio para mostrar que Marco Antônio não está preocupado com Roma. E aí Otávio pega o seu exército e vai em direção ao Egito para poder resolver definitivamente essa questão com Marco Antônio. Marco Antônio vê que vai ser derrotado e que poderia ser inclusive humilhado por Otávio caso fosse derrotado. Ele, um general experiente, então perder para um militar, um jovem, muito mais novo, muito mais inexperiente. Então ele resolveu se suicidar quando ele via que ia perder a batalha. E assim também fez Cleópatra. Ela entrou em desespero, com medo de ser humilhada por Otávio, viu que o seu protetor Marco Antônio havia suicidado, ela também se suicidou, ela também se matou. De forma que sobrou apenas Otávio. Otávio torna-se o único governante, como ele era ainda muito jovem, e desde a sua infância ele foi preparado por Júlio César para governar, para administrar. Ele vai se tornar, então, o último ditador de Roma. Por que o último ditador de Roma? Porque ele vai mudar completamente a estrutura. Ele não chega a eliminar o Senado, mas ele tira completamente o poder do Senado, concentra na sua própria mão. E aí, então, ele se torna o primeiro imperador de Roma.
ele foi o último ditador e o primeiro imperador de Roma. Portanto, Otávio, que depois receberá o título de Augusto, ou mais conhecido como Otávio Augusto. Augusto não era o nome dele, era o título. Augusto seria uma espécie de divindade, assim por diante. Então ele começa a ser chamado de Otávio Augusto e ele se torna o primeiro imperador de Roma. Ele funda o Império Romano. Então o Império Romano nasce a partir de Otávio. Bem, se esta unidade era para tratar da República e a República acabou, com o surgimento do Império, portanto, acaba-se também essa unidade. Na próxima unidade, nós vamos conhecer finalmente, então, o período de Roma em que havia o Império. Ou seja, conheceremos o Império Romano.